Pronto. Tá gravando. Boa noite. Tudo bom, Lucas? Meu nome é Caio Riet, faço engenharia de produção. Estamos aqui hoje com o Lucas, amigão meu e agente autônomo, trabalhando na XP. Falar um pouco mais aqui, então. Vamos nessa. Meu nome é Lucas, prazer, tenho 23 anos, quase 24 aí. Vou fazer agora no comecinho do mês. Trabalho na XP Investimentos, faço administração de empresa ainda, né? Para você ser agente autônomo no Brasil, você não precisa do terceiro grau, né? Uma das profissões de mercado financeiro que você consegue apenas com o segundo grau e um certificado, né? Eu tenho um certificado pela Ancor e esse certificado me torna profissional de mercado. É uma prova com 20 tópicos diferentes, requer um conhecimento sobre matemática financeira, economia, requer conhecimento um pouco mais abrangente aí, e a partir desse ponto eu posso exercer a função agente autônomo, que não inclui analisar a empresa, não inclui gerir carteira, literalmente eu faço assessoria de pessoas físicas. Então, o que acontece na prática é um investidor não consegue acompanhar o mercado, né, tão de perto, porque ele é médico, ele é advogado, ele é veterinário, e ele consegue acompanhar o mercado por mim. Eu informo, eu passo os relatórios que os analistas fazem, eu passo os relatórios, as notícias que estão acontecendo no mundo, que às vezes não são nem relatórios, só fatos, para os clientes tomarem as melhores decisões dele. Então, é com isso que eu trabalho hoje. Interessante. E onde é que você trabalha? Fisicamente, né, no Citamérica, na Barra da Tijuca. A gente tem um escritório, né, que os escritórios são autônomos, né, a XP, eu sou contratado da XP Investimentos. Eu não sou da XP Investimentos, né? Então isso faz com que as unidades sejam mais focadas no seu próprio estilo de trabalho. Eu trabalho numa assessoria dentro do Citamérica, e tem gente que trabalha em assessoria no Le Monde, trabalha em assessorias até perto, só que trabalham com outra cabeça, né? Então, fisicamente eu trabalho, mas eu consigo atender o Brasil todo. Isso vai depender se o cliente quer, né, o atendimento de forma com que meu escritório faz, que no caso é um escritório com atendimento mais focado em renda variável, né? Um escritório mais focado em ter papéis, em ações na carteira diretamente, não se expor a fundos de investimento. Então, se o cliente tem o perfil do nosso escritório, faz sentido para ele. Isso é bem legal. Eu tenho um escritório que ele não é tão grande fisicamente, né? Um escritório de 30, de uma baia a gente deve ter até 50 pessoas no escritório, só que esse é o negócio, a gente consegue trabalhar em escala nacional, porque a gente trabalha com computador também, via Zoom, por exemplo. Entendi. E o home office tem sido um problema para vocês ou tem dado certo? A interação no escritório sempre é muito boa, né? Você vê o que outro assessor está fazendo, você vê os exemplos, né, de como fazer assessoria de cliente. Eu gosto bastante do escritório, mas para atender os clientes em si não está fazendo diferença nenhuma, né? Porque poucas reuniões eram presenciais, ordens de compra e ordens de venda não são feitas também presencialmente, é tudo feito pelo aplicativo da XP. Então, operacionalmente não mudou muita coisa, mas o ambiente, o clima realmente faz maior diferença, né? Não sei se vocês já viram filme de mercado financeiro, o ambiente ele é agitado, ele te estimula a trabalhar. Então, eu gosto bastante dessa animação. Entendi. Então, a especialidade do escritório que você trabalha é em renda variável. Exatamente. A gente é o guia da bolsa, né? Não é nem renda variável como um todo, é mais focado em ação, né? A gente não tem um foco tão grande de fundos imobiliários, mas o nosso forte realmente é a renda variável, né? Tem escritórios que o foco é trazer a carteira toda do cliente, né? Você não tem mais um centavo no Itaú ou no Bradesco. O foco do nosso escritório não é exclusivamente esse. A gente tem isso também, a gente tem esse braço, mas o nosso maior foco é trazer a carteira de ações dos clientes para cá, para realmente ter um rendimento maior, e na parte agressiva dele, a gente render mais. E na parte não agressiva, já não vai render tanto, a Selic não está tão alta, né? Então a gente sabe que a parte que não tem risco não vai ter tanto retorno. Então, o nosso foco é realmente no risco, onde a gente vê um maior retorno. E a gente deixa isso muito claro
justamente para o cliente que tem 300 mil reais, não botar 300 mil na nossa mão, que vai ser tudo em bolsa, né? Vai ser com risco, né? E caso ele queira fazer isso, eu vou não é nem aconselhar, né? Eu vou mostrar para ele que existem assessores também de renda fixa no escritório, para ele tentar ali criar um risco médio para a carteira, para ele não ficar tão exposto. Só que eu trabalho na parte de renda variável. Então, o cliente chegou com 300 mil e ele é conservador. Desses 300 mil, 270 vão ficar com um alocador, por exemplo, né? Vai ficar a maior parte ali com um alocador, ele vai colocar em renda fixa, em coisa sem risco, e eu vou ficar com 30 mil. Esses 30 mil vão ser do risco, entendeu? A exposição dele à bolsa, ela vai correr risco, a diferença vai ser qual é o tamanho do patrimônio em relação à carteira toda. Entendi. Posso te fazer uma pergunta, então, um pouco mais específica, então, entrando nesse tema? Claro, você Assim, como funciona, assim, o seu processo decisório? Assim, como que você faz o seu trade-off entre o risco da ação para com o retorno dela? Assim, tem algum método, algum... Então, a gente segue, né? Como a gente não pode fazer análise de fato, né? A gente no máximo faz uma curadoria da análise, né? Porque a Eleven, uma das maiores casas de análise do país, você conhece, ela é fundamentalista. Ela vê as questões da empresa, não da cotação. A cotação para ela é resultado do fundamento. Então, ela com base nisso, ela passa relatórios para a gente. Ela vai passar um relatório para a gente onde ela vai mostrar que a Porto Seguro está em R$ 48 e que o alvo para eles é em 64. A gente tem um upside muito grande, né? E com um upside muito grande, a gente tem muita margem de segurança. Então, a gente escolhe as melhores margens de segurança, sem contar de tentar compilar os dados da Eleven com os dados da Bendorf, que a Bendorf é uma casa de análise gráfica. Então, se você tem um bom momento gráfico com um bom fundamento alinhado, a sua carteira ela fica um pouco melhor exposta, né? Você não sofre Tem a menos risco volatilidade. agregado. Exatamente. Você sofre menos a volatilidade do dia a dia, que você não tem muito o que fazer, né? E quem está na bolsa sabe que ou você é trader e vai operar a volatilidade, ou você vai deixar a volatilidade ali comendo e você vai focar realmente nos resultados de longo prazo. Quando você junta os dois, você tende a melhorar bastante aí o resultado da sua carteira. E é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta pegar ativos com bons fundamentos, em bons pontos gráficos. E o trade-off é mais ou menos assim. A gente vê que a Santos Brasil foi um bom caso desse ano, né? A bolsa ela não desempenhou tão bem, mas a primeira recomendação da Eleven para a gente foi a Santos Brasil. A Santos Brasil ela desempenhou muito bem. O alvo da Eleven era 6 e ela chegou a 6,15, 6,20. E ali ela perdeu força. A gente fala com o cliente, olha, o alvo da Eleven era 6, a gente passou do alvo e aqui o gráfico perdeu força. O que você quer fazer? No momento que a gente no momento que o cliente escolhe, ele escolhe realmente desse custo de oportunidade de pela Eleven, eu tenho um fundamento para chegar em R$ 6. A Porto Seguro tem um fundamento de chegar em 60. Então, a nossa margem de segurança na Porto Seguro ela fica um pouco maior. E se o cliente preferir, ele vai lá e vai trocar, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente tenta fazer operacional. Óbvio que na prática, né, acaba acontecendo algumas coisas. Não dá para operar no ponto ideal, mas a gente tenta trabalhar assim ao máximo. Entendi. Obrigado pela resposta. Valeu. Nada. Então, vamos continuando. Um pouco mais específico da matéria. Primeiro, alô, Matheus, beleza? Tudo certo? Boa noite. Boa noite. Beleza, Matheus? Boa noite. Queria perguntar, da onde surgiu os juros? Qual é a origem dos juros? A origem dos... A origem de fato, né? Eu acredito muito que o comportamento financeiro do ser humano, ele nada mais é do que o comportamento do ser humano com ele mesmo, aplicado nas finanças, né? E isso para mim é muito lógico. E você vê juros nas coisas mais sutis da vida. Por exemplo, né? Você não é atleta, você não é esportista, e você tem uma rotina pesada de trabalho, de estudo. E você decide agora acordar às 5 horas da manhã para malhar antes da sua rotina de trabalho. Você tem que ter uma noção de juros inata em você. A noção de juros é: eu vou desprender minha energia hoje, 5 horas da manhã, para um benefício futuro. E é o que as pessoas fazem com o dinheiro, né? Eu vou emprestar meu dinheiro aqui para o banco, eu vou desprender R$ 100 mil do meu patrimônio, vou desprender R$ 100 mil da minha liberdade, do que você vê o dinheiro, de como você vê o dinheiro, para um benefício futuro, para uns juros.
né? E é engraçado, porque essa é a origem do crédito. É você acreditar que amanhã vai ser melhor do que ontem, né? O sistema financeiro ele é basicamente confiança, né? Que é assim, quando dou crédito, eu tenho credo, eu acredito, né? No sentido da palavra, eu acredito. Eu estou emprestando porque eu acredito que isso tem volta. E os juros é o juramento de você pagar mais do que você recebeu emprestado. Então, as palavras, a origem etimológica é realmente inato do ser humano, é confiança e o amanhã ser melhor do que ontem. Então, é daí que nasceu os juros, né? Você tem o lado credor e você tem o lado tomador, e na união desses dois, um acredita que vai ser melhor, porque ele vai te gerar mais dinheiro do que ele emprestou, e você vai poder pagar um pouquinho mais do que ele. E você pega dinheiro emprestado porque você também acredita que você vai conseguir, além dos juros, né, alguma coisa para você, para entregar ali só a parte do que foi emprestado, do que foi acordado de ser devolvido. Então, a origem dos juros é mais ou menos essa ali. E é engraçado, porque o emprestar dinheiro só faz sentido se você cobra juros, né? Porque você empresta dinheiro e você tem um risco na operação. Eu emprestei dinheiro, o cara é o cara mais bem intencionado do mundo. Se a fazenda dele for invadida, se o tomate dele não nascer, eu tive um problema de produção e esse dinheiro não vai me voltar. Então, o risco que eu corro para emprestar dinheiro faz com que só faça sentido se tiver juros. E cristão não podia emprestar dinheiro para cristão na época, lá em Veneza, lá em 1600. Cristão, 1400. Não podia emprestar dinheiro para outro cristão, porque eles eram irmãos pela Bíblia. Irmão não pode emprestar dinheiro para irmão. Só que judeu, pela Bíblia, não era irmão de cristãos, porque só é irmão seu quem comunga da mesma fé. Então, os judeus começaram a emprestar dinheiro para os cristãos, e por isso eles são tão estigmatizados, né, de ser o povo do dinheiro, porque foi uma forma que eles encontraram de prosperar. Eles iam para os lugares só com as coisas no bolso, começavam a emprestar isso, cobrando um pouco mais. Então, os judeus eles desenvolveram bem isso, porque os católicos não podiam por religião, por cultura, eles não poderiam fazer isso. Os judeus desempenharam muito bem esse papel e hoje o sistema financeiro cresceu e é o que a gente conhece. É bem legal. É interessante, é interessante. E como os juros é aplicado? Assim, de Hoje, maneira... tá, vamos ver. Hoje em dia, a gente tem os juros sendo aplicados de algumas formas. A gente tem uma forma mais, um juros contínuo, onde cada dia ele vai crescer o seu patrimônio. Então, você combinou ali 11,9% ao ano, ele vai pagar pro rata dia a dia. Dia a dia, sobre 252, que é o combinado do mercado de dias úteis. Então, ele vai pagar pro rata ali 11,90, né, extraído, né, em 252 dias. Então, essa é a forma contínua que ele vai pagando ali de pouquinho em pouquinho. E tem a forma descontínua, que é assim, eu combino e eu recebo juros de 6 em 6 meses. Ou eu recebo só lá no final do papel. Então, eu contrato, quando você recebe só no final, na verdade, os juros não é composto, ele não é composto, né? Vou falar disso daqui a pouco. Mas, quando você recebe de 6 em 6 meses, você colocou ali R$ 500.000, vai ficar 5 meses e 29 dias sem mexer o dinheiro. No sexto mês, o dinheiro vai virar, porque vai entrar os juros todo do período. Aí, depois de 6 meses, vai entrar os juros todo do período. Então, isso faz um juros composto, mas descontínuo, né? Porque cada 6 meses você vai aumentar e vai somar nos juros. Se você faz só no final do período, eu boto 500 mil, todo vai passando o tempo e ele me paga só lá no final, só na cabeça de quando terminar, quando vencer o papel, eu vou lá e recebo. Essas são as formas de juros hoje em dia. Acredito que para o banco seja a mesma coisa. Eu estou falando na forma dos tomadores, que é o meu lado hoje, né? Como doador, desculpa. Como doador, que é o meu lado hoje, né? Eu trabalho com investidores. Os investidores não estão pegando dinheiro emprestado, né? Os alavancas é outro ponto. Mas eu trabalho com a maior parte das pessoas que emprestam dinheiro. Então, estou do lado credor. As pessoas têm dinheiro, elas investem e elas ganham dessa forma. No banco, especificamente, eu não sei como eles recebem, mas para a pessoa física é assim que funciona. Entendi. Oi, Lucas. Você falou um pouquinho agora dos juros contínuos e descontínuos. Como é que eles se aplicam em relação aos juros simples e compostos? E qual a diferença entre os juros simples e compostos?
Os juros compostos ele é mais legal se você está do lado emprestando, né? Então, assim, é sempre bom saber de qual lado você está. Eu estou do lado do tomador. Se eu sou um tomador, eu prefiro um juros simples. Se eu sou um credor, eu prefiro um juros composto. Porque o juros composto, ele vai, como diz o nome, ele vai compondo. Cada vez que eu recebo um montante, o próximo juros é em cima desse montante novo. Então, eu coloquei ali 500 mil reais para render 10% ao ano em 5 anos, não vai dar 750 mil. A conta não fecha certinho, dá mais. Isso que é o legal. Quando eu fecho 500 mil reais, 10% ao ano, no primeiro ano, eu tô com 550. Eu ganhei esses 10. No segundo ano, eu não estou com 600, não seria mais 50 mil. São mais 55 mil, porque agora o meu montante são 550. Então, ele vai somando no seu montante e os juros simples é aquele outro, que realmente eu vou botar ali 100 mil, me prometeu 20% ao ano. Botei 100 mil, vou receber 20 mil no primeiro ano, 20 mil no segundo ano, 20 mil no terceiro ano. Então, eu não vou compor. O novo valor que entrou, ele não vai fazer parte do próximo juros. Então, se você está do lado doador, sempre procure juros compostos. Se você está do lado tomador, sempre procura juros simples, mas na realidade financeira, hoje em dia, é muito difícil você achar. Né? Você sempre vai ser composto. O banco só te empresta composto. Bom, Você vamos saberia lá. dizer Pode falar, Caio. Fala. Pode continuar. Pode seguir. Não, a minha pergunta seria na aplicabilidade, sim. Quais exemplos a gente tem desses dois tipos de juros no dia a dia, onde a gente pode encontrar? Olha, os juros compostos você pode encontrar, por exemplo, em certificados de depósito bancário, em CDBs. Os CDBs, eles são o banco normalmente o banco te empresta dinheiro, né? Mas ele também pega muito dinheiro emprestado. Então, quando você empresta um dinheiro para o banco por meio de CDB, por exemplo, esse pagamento ele é composto. Então, você empresta uma taxa de 10% ao ano. No primeiro ano, você vai receber 10%. No segundo ano, brincando ali, você vai receber 11%. Você recebeu 100 mil, você tinha 100 mil, você recebeu 10, no ano seguinte, você vai receber 11 mil. Então, você vai compondo ali. O CDB é mais ou menos assim. E devem ter alguns ativos, não sei, de letra de câmbio, LCI, LCA. Eu não sei quais ativos hoje eles vão pagar de forma de juros simples, mas eu sei que o ativo que ele não tem pagamento ele não tem pagamento durante o período, esse ativo ele vai te dar um juros simples, porque no momento que ele te prometer 20%, ele vai pagar 20% quando terminar o período. Ou seja, você não vai ter outro período para compor os juros. Você vai ter que fazer um novo investimento. Então, eu faço um investimento para um ano com a ideia de 10%. Eu recebi os 10. Eu posso agora fazer um novo investimento com um novo montante. Mas isso, teoricamente, não é os juros compostos. Né? Eu estou compondo os juros de forma artificial. Então, os papéis que normalmente pagam só no final, eles são esses de juros simples. Entendi, como se fosse um tesouro Selic, então, para fixar algo do tipo. Sim, o pré-fixado do Selic, por exemplo. Mas eu acho até o pré-fixado do Selic, se você deixar ele rolando, ele vai compondo também. Entendi, mas aí seguindo esse teu exemplo, que ele só comporia no final do período, né? Que aí depois Exatamente, do... Entendi, perfeito. exatamente, exatamente. Show, show. Então, explica para a gente o que é valor presente e valor futuro. Cara, é assim, de fato, o que é, né? É literalmente o quanto eu coloquei e o quanto eu estou esperando receber lá na frente, né? Tem uns que você não sabe, por exemplo, eu contratei um CDB que é IPCA mais 3. Eu sei que vai render 3% acima da inflação. Agora, quanto vai ser a inflação do período, eu ainda não sei. Então nesse caso, eu não tenho nominalmente o valor esperado. Né? Eu não tenho o valor futuro nominalmente. Agora, de fato, o valor futuro ele vai ser o valor presente vezes a taxa do período. Você vai pegar a taxa do período, um mais taxa, né? Você vai pegar um mais taxa e vai somar ali. Quando você somar a taxa do período, quando você somar
o número de períodos, a taxa do período, você vai ver o quanto você vai ter lá na frente, né? Então, alguns você vai conseguir ver, porque é um pré-fixado, você fixou a 5%, fixou a 6%, você sabe o valor que você vai ter lá na frente. E se for um pós-fixado, vai variar ali de acordo com a Selic, de acordo com a inflação. Então, o valor futuro é o que você espera com base no período e na taxa que está sendo paga. Basicamente isso. Entendi. E eu acho que, para finalizar, como sugestão do professor, né, o que seria o spread bancário? Tá. O spread bancário, ele é diferente. É o que eu falei, né? Os meus clientes, eles emprestam dinheiro para banco. Eles vão pegar dinheiro, eles vão emprestar para o Banco Pine, para o banco... E esse é o legal. Se você emprestar para bancos pequenos, você tem uma melhor taxa. Emprestar dinheiro para o Itaú é fácil, né? O Itaú, ele é enorme, ele tem dinheiro para caramba, ele não te paga tanto. Juros é o valor do dinheiro, né? É sempre bom saber disso. Quanto alguém te paga de juros é quanto o dinheiro vale para ele. Tem gente que vai te pagar 5%. Por quê? Porque ele sabe que vai fazer 10, 20, 15. Então, assim, para ele é fácil pagar 5%. Para outros vai pagar 1%. Por quê? Porque a operação dele é de menos risco. Então, define que os juros é o preço do dinheiro, né? Então, o banco, ele toma o dinheiro emprestado e ele empresta dinheiro para você abrir um negócio, comprar uma casa, comprar um carro, muito mais caro, né? Se você pega os juros do... Se a gente tivesse os nossos investimentos, juros parecidos com os do banco, a gente atingiria o PIB do Brasil em 40 anos, em 50, assim, é absurdamente alto, né? Porque é uma taxa que ela vai se compondo. Se você empresta dinheiro para o banco, em 10 anos você tem o dobro. Se você pega emprestado, em 1 ano você já tem mais que o dobro. Então, o spread é essa diferença do preço que ele tomou o dinheiro e o preço que ele empresta o dinheiro. E ele não é só, o banco é mau, né? Ele tem uma taxa de um spread porque ele é malvado, ele ganha em cima dos outros. Você pode ter essa visão, mas o banco, quando ele empresta dinheiro, ele às vezes até sem saber está correndo o risco de uma pandemia mundial. Quantos negócios foram abertos com dinheiro emprestado antes da pandemia? E quantos negócios desses não fecharam? E o banco nunca mais vai ver. Então, o risco é um componente forte do spread bancário. Os impostos são componentes fortes do spread bancário. O fato do banco existir, né, assim, pagar a sua equipe para administrar. Então, a administração do banco compõe o spread bancário. A taxa da Selic, quanto que é os juros do país? Agora foi de 2 para 2,75. De 2 para 2,75 é quase 50% a mais. Né? É quase de 2 para 3. Então, essa diferença faz com que os juros subam ali na frente. Por quê? Porque eles agora vão tomar juros mais caros, eles vão tomar dinheiro mais caro, eles vão ter que emprestar mais caro também. Então, o spread bancário tem algumas componentes para se fazer valer, e é isso, é a diferença que eles pegam e que eles te emprestam. Maneiro. Então é isso, né? Acho que acabaram as perguntas. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, galera do grupo. Eu agradeço. Se esforçou bastante para estar aqui presente nesse mesmo horário. O Eric não pôde estar presente, ele está no trabalho e a gente está perguntando aqui por ele. As perguntas todo mundo compôs, entendeu? Então é isso, muito obrigado. Que todo mundo tenha uma ótima noite, tá bom? Agradeço pelo seu tempo, foi muito boa a reunião, tá? Muito obrigado. Valeu, Iago. Obrigadão, Iago. Obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas. Boa noite aí a todos. Valeu. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.